Olá pessoal, bom dia a todos e todas. E nós vamos ter a oportunidade de fazer aqui uma live que para mim é histórica. Eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de bater um papo com um dos maiores civilistas da história do país. É, sem sombra de dúvida, uma referência para todo mundo que já estudou direito civil constitucional. E ele é extremamente pontual, ele já está aqui. Eu já vou chamá-lo para participar. Deixa aparecer a imagem, que aí eu falo dele presencialmente. Senhoras e senhores, estamos aqui com o professor Gustavo Tepedino, que eu vou pedir para virar o seu celular ao contrário, porque você está saindo da imagem. Então, você sabe que é verdade, é que eu estava num iPad aqui. Olha, agora sim. Agora sim, estamos vendo direitinho. Senão eu acho que talvez celular fosse até melhor, né? Que você tem. Tanto faz, funciona no iPad, no celular. Você preferir. Tá bom, estamos aí. Agora já estou te vendo, muito bem. Bem, aí, gente, agora ótimo, acelerou, tá bom. Aí não cortou o cabelo, tá ótimo, agora sim. Muito bem. Meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando nesse momento em mais uma live, dessa maratona de lives que eu me propus a fazer no momento do isolamento presencial, eu assumi esse compromisso público de, seguindo a máxima de Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver. Como eu sou de grupo de risco, porque cardíaco e com problemas respiratórios, eu me isolei aqui desse mundo e me integrei no mundo virtual. Essa aqui é a minha live número 152. Mas é uma live muito especial, porque eu estou fazendo essa live com aquele que é, para mim, parte do triunvirato dos juristas, dos civilistas brasileiros, aquele que, para mim, é uma referência no estudo do direito civil constitucional, junto com Luiz Edson Fachin e Paulo Luiz Neto Lobo, é o professor Gustavo Tepedino, que é essa inteligência pulsante, alguém que é uma referência. Quem assiste minhas aulas de direito civil sabe o quanto eu cito o professor Tepedino e tenho nele realmente um referencial. Uma das minhas frustrações foi não ter conseguido gravar o episódio do Papeando com Pampona com ele. Fiz com o Fachin, fiz com o Lobo, mas as datas nunca bateram e agora, nesse período de pandemia, isolado, não sabemos se vamos retomar ou não a gravação do Papeando, mas sem sombra de dúvida, um dos meus projetos de vida, porque, sem sombra de dúvida, fiz até com, digamos assim, o pupilo mais conhecido dele, que é o Anderson Schreiber, né? Fiz com todo mundo, mas ficou faltando aquele gosto de ter entrevistado Gustavo Tepedino, que é, sem sombra de dúvida, o cara do direito civil. E, nesse ponto, é a referência mesmo. Eu aprendi que no campo da netiqueta, das lives, o anfitrião precisa ficar falando pra caramba para o pessoal perceber que a gente já está ao vivo. Mas eu acho que já estamos chegando a um quórum maravilhoso. Eu vou botar aqui embaixo o comentário, que é em fixo o comentário, para que as pessoas saibam do que a gente vai falar, que é o direito civil pós-pandemia. E é justamente sobre isso que eu vou abrir os trabalhos nessa oportunidade de ouvir Gustavo Tepedino. Meu amigo, meu líder, professor Gustavo Tepedino, bom dia, que honra, que prazer, que privilégio fazer uma live contigo. Caríssimo Rodolfo Pamplona, e a alegria é minha, quero dizer que estou muito feliz. A sua live, a minha é a segunda na minha vida. Eu estou ainda treinando para fazer live, eu não tenho não tenho esses dotes tecnológicos, mas aceitei com muito carinho. Acho que o seu papel é fundamental como jurista, como inspirador, como estimulador, né, de tantas gerações pelo Brasil inteiro. Acho fantástico a sua baianidade, com esse espírito sempre alegre, generoso, de acolhimento de visitantes. Então, acompanho com muito carinho o seu trabalho. Então, para mim, é uma alegria enorme falar com você e com seus seguidores, que, por extensão, são nossos amigos todos. Todos e todas aqui presentes, e sem sombra de dúvida, já dizendo ao pessoal, olha, eu digo assim, quase que o professor Tepedino pede a virgindade virtual comigo. Eu fui o segundo, né? Eu fico brincando dizendo
que as pessoas, você é muito antenado nessa parte, muitas pessoas perderam a virgindade virtual comigo. O Schreiber, a Karina Fritz, a Luciana Basotto, o ministro Douglas Rodrigues, um monte de gente. Hoje vou fazer mais uma também com o ministro hoje. E na verdade, tem sido uma oportunidade muito interessante, justamente porque nós estamos nos adaptando. Eu tenho falado com frequência, dizendo que nós não vamos voltar ao normal, né? Nós temos, na verdade, um normal que é o passado e nós vamos reconstruir uma normalidade. Nós vamos construir um novo normal. E dentro desse novo normal, a utilização desses mecanismos de comunicação virtual, sem sombra de dúvida, são imperativos desse momento. As pessoas estão nos seus escritórios de advocacia fazendo uma quantidade enorme de reuniões. Nós estamos, eu, na condição de magistrado, já há 25 anos, estou me desenvolvendo para as audiências virtuais. Na condição de professor, gravando aulas online ou telepresenciais ou o ensino remoto. Nós estamos aprendendo a superar preconceitos. E, sem sombra de dúvida, para mim é dizer, o isolamento é presencial, mas não virtual nem afetivo. E, nesse ponto, tendo aqui um referencial para mim, da minha vida como professor, eu quero bater esse papo mesmo, e a gente conversar um pouco sobre o direito civil na pandemia ou no pós-pandemia, que é o nosso corte epistemológico, mas justamente porque essa ideia básica, né? E aí, citando aí um conterrâneo seu, não jurista, mas artista, né? Lulu Santos e Nelson Mota, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E a pandemia vai passar. E o que a gente vai aprender com ela? Com a palavra, Gustavo Tepedino. Caríssimo Rodolfo, mais uma vez agradeço. Você fez essa gentileza de citar um carioca. Eu vou citar, então, Caetano, da sua Bahia, para dizer que na oração ao tempo, uma das músicas mais lindas dele, ele diz que o tempo é o compositor de destinos, de tambor de todos os ritmos. Eu acho que nós temos que nos adaptar ao tempo, aos novos tempos. A gente tem que ser humilde nesse aspecto. E já entrando, então, na nossa discussão, eu gostaria de partir do geral para o específico. O geral, eu acho que tem duas lições que eu tenho visto aí nessa produção toda científica, acadêmica e nos diálogos. Em primeiro lugar, eu acho que nós já veremos de ganhar uma certa humildade. O jurista tem que ser mais humilde. O direito não dá tudo. De repente, dizem que as profissões mais que se sentem mais orgulhosas de si, capazes de salvar o mundo, são o advogado, o profissional do direito, o juiz, e o médico, né? E nós vemos como a medicina e o direito se sentem impotentes. Então, acho que vai fazer muito bem a nós, não só legisladores, magistrados, profissionais do direito, mas todos nós que lidamos com o direito de maneira geral, os profissionais, temos uma certa humildade. Não resolvemos tudo. Essa nossa mania de achar que a lei ou o juiz com a canetada vai resolver, não vai resolver. Então, nós temos uma série de problemas em família. E eu diria ainda mais, nessa busca de humildade, justamente a construção da nossa contribuição acadêmica ela se torna mais relevante. Por quê? Porque quem disser que sabe a resposta para todos os problemas que nós estamos vivendo, eu lhe mostro alguém que está blefando. Porque, na verdade, essa empáfia, essa arrogância não cabe num mundo que está vivendo algo absolutamente inédito na história mundial. Então, não se trata de um problema setorializado que a gente vai... Não, é uma pandemia e que a gente tem que aprender a lidar com os novos desafios. Com você, meu amigo. E aí nós temos... A gente vê em família, não é? Quantas vezes eu achava que assim, não, guarda compartilhada resolveu. Depende muito da índole de cada um. Contratos, a boa-fé, ela por si só resolve? Ou seja, depende do direito, depende do juiz, porém depende também de um comportamento ético, depende de um comportamento, de uma conscientização ética, e eu acho que a gente perderá uma grande oportunidade se não soubermos aferir esse aspecto em nossa vida profissional e pessoal. Uma outra lição, eu acho, então são as duas lições. Primeiro, a humildade. A segunda, o seguinte, essa explosão de consumo própria da revolução tecnológica
e o imediatismo que as novas gerações, todas nossas, Rodolfo, parece estar imbuído, vai sendo relativizado. Nós temos falsas urgências. Será que a gente não está desperdiçando muito? Será que nós não temos que repensar essas urgências? Os adolescentes, os estudantes de direito que nos escutam, a sustentabilidade do planeta, ela depende muito dessa consciência do desperdício, dessa consciência da abissal diferença social, esse contraste social brasileiro, Rio de Janeiro e a Bahia, até por questões históricas, expressam muito, nossos estados são muito parecidos com essa expressão do que foi a escravatura, do que foi a pobreza e a riqueza nos mesmos bairros. Historicamente, as duas foram capitais, né? Foram capitais nesse momento do nosso país, e nesse ponto convivem com a riqueza e com a pobreza, com a opulência e a miséria. E nesse ponto a gente convive com a violência e com a carnavalização, com a própria noção do bom humor, do carioca, da ginga, do baiano. Essa coisa que nos identifica, nos desafia também. Exatamente. E eu acho que a gente, então, se vê, muitas vezes, se vê, talvez, numa onda de imediatismos, que queremos tudo agora e por hora, não podemos esperar, tudo é o tédio, não é? A geração não gosta de tédio. Tudo... É uma geração da ansiedade, né? Eles não conseguem conversar no WhatsApp e aparecer os dois sinalzinhos, o azulzinho, e a pessoa não responder. Parece, ou a gente pede alguma coisa, e se não for para hoje, para agora, a pessoa entra em período de estresse. Eu estava falando outro dia com o meu guitarrista, né? A gente estava tentando ver se consegue fazer uma live, especialmente para tentar animar no final de semana, alguma coisa tocando, para trazer esse meu outro lado, essa minha tendência polímata, né? Aí o que eu disse? Não, eu vou providenciar, irmão, não sei o quê. Aí eu disse assim, mas então, papai, estou fazendo domingo. Aí, ele, na segunda-feira, eu mandei a mensagem: olha, eu não vou conseguir não sei o quê, porque eu tenho prova até não sei o quê aqui. Eu digo, calma, na sexta-feira a gente faz isso. As pessoas estão entrando num estresse e a gente precisa um exercício maior de tolerância. Porque já que é para citar Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. O exercício da alteridade é extremamente importante, até mesmo, já dar um pitaco numa coisa que você falou, em relação aos contratos. Por quê? Porque eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que nós vamos viver, nesse período, talvez uma rediscussão, né, ou uma aplicação efetiva da teoria da imprevisão, mas a gente precisa reaprender as suas bases teóricas e as bases teóricas do contrato. Porque dentro dessa contemporaneidade, dessa forma de negociação, de conversa, a gente tem que aprender justamente a empoderar o profissional da advocacia, que se torna, não mais num jargão, o primeiro juiz da causa, mas efetivamente, pela boa-fé, conhecendo a situação de seu cliente e pela alteridade do ex-adverso, na busca de uma composição. Esse tipo de atuação em sede de aplicação da teoria da imprevisão, da cláusula rebus sic stantibus, tem soado para mim, e sabe, eu sou seu fã, mas eu sou um indivíduo muito irreverente, você sabe disso, talvez seja da minha baianidade. Eu fico dizendo, as pessoas querem aplicar cláusula rebus sic stantibus como se tivessem aulas de defesa da arte das trevas lá em Hogwarts, do Harry Potter. Fala uma palavra mágica e resolve tudo, quando, na verdade, é um momento de muito trabalho no direcionamento da negociação. A gente precisa, e você, que é um dos especialistas também no campo da arbitragem, pensar nisso, precisa entender a importância da autonomia da vontade e, nesse ponto de como dar trabalho, negociar para obter um resultado. A gente tem um formato, eu estou ensinando há 25 anos, e digo assim, a forma como se ensina na faculdade está errada, porque as pessoas só querem ensinar a brigar, a fazer petição inicial, a contestar, a recorrer, a como executar, a sentenciar, e não aprende a resolver problemas. E o momento é de resolver problemas. Pois é, eu ia justamente te perguntar isso com a sua experiência como magistrado, porque o que nós verificamos é que no passado a mediação,
ou uma forma, digamos assim, escalonada de se entrar numa arbitragem, ou mesmo no judiciário. Alguns contratos já prevêem que as partes só poderão ir ao judiciário ou à arbitragem se tiverem procurado a negociação ou procurado a mediação. Nunca foi dado muita importância para isso no Brasil. Você fazia isso, Rodolfo, como uma forma... Vamos já passamos por essa fase. Obrigado. Agora vamos lá no juiz, que o juiz vai ter que resolver tudo. E o juiz não pode resolver tudo, porque tem dilemas que estão acima. Então, assim, eu acho que, de fato, essa possibilidade de nós desenvolvermos, como você falou, desde os bancos escolares, formas de aprendizado do direito, de verificar o direito para a resolução de problemas que não passem necessariamente pela judicialização, acho que será excelente se nós conseguirmos isso. Acho que isso é indispensável no caso atual. Então, nós temos, já entrando no problema da pandemia especificamente, nós temos uma potencial força maior, mas que é claro que não é força maior para todos os contratos, depende dos pressupostos teóricos. Então, eu acho que, entrando em contratos, nós temos que dividir as hipóteses dramáticas de desequilíbrio patrimonial, que são terríveis, mas que, infelizmente, no Brasil, tem as soluções de insolvência, falência e fora do direito. Uma tentativa de ajuste que pode interessar muitas partes não vulneráveis, no sentido de manter a clientela, de manter o contato futuro, etc. e tal, separar essa hipótese daquela em que, efetivamente, a pandemia impede a prestação, gerando a força maior caso fortuito. E a hipótese, terceira hipótese, que é a da excessiva onerosidade, desde que os requisitos dos artigos 317 e 478 estejam presentes. Então, eu acho que você tocou num ponto importante. Temos que, em primeiro lugar, aprender um pouco com a pandemia a desjudicializar, que o direito não vai resolver tudo, e dentro do direito, utilizar as bases teóricas e a lei que nós temos para separar hipóteses de desequilíbrio patrimonial, de força maior, de excessiva onerosidade nas relações contratuais. Eu acho que talvez esse seja um bom caminho. Todo mundo hoje está se falando, não pode deixar de falar do projeto de lei 1179, do Anastasia, do senador Anastasia, de um grupo de juristas de São Paulo, que já está para sanção presidencial. Sim. E também não vai resolver tudo. Não vai. Ele traz uma suspensão e impedimento de prazos até 20 de outubro, que é positivo, facilita. Sim. Algumas questões já estão sendo praticadas, que é muito bom, que é a possibilidade de assembleias e virtuais e condominiais das grandes empresas. Então, desafio você, meu querido Rodolfo, a me dizer como é que nós vamos resolver com o artigo 7º, que não considera imprevisível, para fins dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil, o aumento de inflação, a variação cambial, a desvalorização, a substituição do padrão monetário. Por quê? Porque eu acho que a jurisprudência criou ao longo do tempo circunstâncias em que havia e circunstâncias em que não havia. A própria correção monetária no direito brasileiro foi construída em função da teoria da previsão, em função de uma cláusula rebus sic stantibus, porque no final era tudo nominalismo, né? Nós tínhamos a cobrança e se tornava ridículo e irrisório. Toda a construção se deu por isso. Parece-me que esse dispositivo deve ser interpretado restritivamente para falar na discussão da pandemia. Não se trata, e o projeto de lei 179, não sabemos como é que vai ser o número da lei, porque está encaminhando para sanção, mas esse projeto de lei, essa live vai ficar gravada, então isso fica registrado para todo mundo ver. Não tenho a menor dúvida que ela deve ser interpretado restritivamente só e somente só para essas situações vividas em função da pandemia, o que faz com que tenhamos uma necessidade de estudar muito o nexo de causalidade. Por quê? Porque nós vamos ter aí diversas pessoas querendo se valer dessas situações. Eu já tenho visto isso, instituições financeiras, mercados, farmácias que não tiveram os efeitos pensados para essa situação, querendo discutir, às vezes, lá nos acordos homologados antes da pandemia. Olha, não quero verificar uma rediscussão do acordo porque foi feito antes da pandemia. Eu digo, olha, meu amigo, há um espaço para a autonomia da vontade, mas não me queira me convencer que você está passando por uma situação
igual ou pior do que o cidadão e a parte contrária. Então, aí é preciso realmente ter esse campo. Por quê? Porque a gente precisa efetivamente compreender o que houve com as relações contratuais em cada caso concreto, em função da pandemia. E esse é um desafio, porque, como eu brinco na minha reverência, dizendo, porque o instrumento do trabalho do juiz é uma caneta, é o computador, não é a espada justiceira que dá a visão da além do alcance do Lion dos Thundercats. Não, eu não tenho como saber a verdade, eu preciso que as pessoas deduzam em relação à situação de boa-fé, quais situações, abram as contas para que a gente possa decidir ao final, mas sempre prestigiando a autonomia da vontade para constituir, muitas vezes, em relações contratuais, verdadeiras inovações, ou seja, relações jurídicas obrigacionais diferenciadas para extinguir as anteriores, zerando-se o passivo, que é o que mais se quer numa atividade empresarial. Não estou falando demais. Eu estou falando com o meu ídolo, aí eu fico com a vontade de falar. É muito importante, você me inspira aqui a pensar com você. Eu acho que essa sua exposição foi muito correta, né? Nesse sentido. A autonomia privada não pode ser associada ao conservador ruim, porque a autonomia privada, se nós desmoralizarmos ela agora, nós não conseguimos produzir mais nada, porque ninguém acredita no que está escrito. Então, muitas vezes, partes não vulneráveis, empresas, alocam riscos da forma que eles quiseram. Isso está precificado. E esse risco tem que ser assumido. Então, eu acho que nesse particular, nós temos que ter muita delicadeza. A autonomia privada pode ser alterada nos limites da lei, na excessiva onerosidade, na hipótese da força maior e na inovação. Ou seja, o que você disse, quando há consenso, quando as partes pretendem pensar no longo prazo, solucionar questões imediatistas, mas não acabar com o contrato. A conservação do contrato é muito importante. Eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade para essa talvez mudança de postura, sabe? Mudança de postura, e acho que isso poderá acontecer, o que é muito positivo. Isso em termos de contratos, o que eu gostaria de dizer acerca do artigo 7º é isso que você disse, do novo projeto, ou seja, não é possível o legislador de antemão saber o que vai ser imprevisível. Porque exatamente. Aí a gente apelida a lei de lei mãe de Ná, porque ele quer adivinhar o que vai acontecer. Isso não pode ser levado a sério. A gente faz a irreverência para mostrar que é ridículo imaginar que alguém possa adivinhar o que vai acontecer. É obviamente que só pode ser em função da pandemia, nessas circunstâncias, do momento em que ela é admitida. Perfeito. Exatamente. Eu acho que em termos de contratos, então, eu acho que isso deve acontecer. Eu mencionei também, Rodolfo, que tem sido muito tema de discussão, a questão do direito de família, né? Muitos dos nossos ouvintes, pessoas que participam com a gente, lidam com o direito de família. E o que nós vemos é que nós temos dois problemas gravíssimos que surgiram com a quarentena, né? Um é a violência doméstica e outro a dificuldade de convivência. Pessoas que tinham aquela paz doméstica jogando para debaixo do tapete qualquer problema e formalmente conviviam, pais, filhos, cônjuges, companheiros, começam a não conseguir conviver, o que é muito triste. Em termos positivos, eu acho que é também uma convivência muito saudável para pessoas que se amam, que se gostam, que gostam de estar juntos, que querem construir. Então, eu quero lembrar do direito de família que não há só direitos, que tem direitos e responsabilidades, direitos e deveres. Há uma proliferação de núcleos familiares, de arranjos, poliamor, há uma série de novos desenhos que a gente vê na modernidade e cada um faz o que quer com a sua própria vida, evidentemente. Mas isso deve ser feito com responsabilidade. Sim. O que a gente notou agora, com a pandemia, é que há ainda uma desigualdade muito grande entre funções do homem e da mulher. Então, o que a gente percebe... Isso é algo que está muito também... Essa minha atuação também no campo da área das relações trabalhistas, me vê esse aspecto. Por quê? Porque se nós já falamos do fenômeno da dupla ou da tripla jornada
das mulheres, nós estamos vendo, na verdade, uma dupla ou tripla jornada simultânea. Por quê? Porque o indivíduo está ao mesmo tempo trabalhando em home office e cuidando da casa e acompanhando os filhos e acompanhando. E é preciso perceber que vivemos, sim, num Estado que tem um Estado, no sentido maiúsculo, uma tradição machista, uma tradição que é realmente excludente nesse ponto, mas é preciso chamar as responsabilidades, homens e mulheres, dentro dessa atuação para a busca de um convívio saudável, porque, sem sombra de dúvida, as máscaras caem mesmo no convívio, né? A gente sempre fala da sabedoria popular, né? Você quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal junto com ele. Ou seja, vai conviver e sentir. Então, nesse momento em que as pessoas tinham as suas alternativas do trabalho, do lazer, e aí poderiam se permitir não conviver, você tinha, na verdade, problemas colocados para baixo do tapete. Agora, saiu tudo. O tapete caiu, meu amigo. O tapete foi embora. E, Rodolfo, você nota muitas vezes com essa necessidade dos filhos estarem com o pai ou com a mãe, de não poderem se locomover por conta da pandemia, muitas vezes moram distantes, não é? Quando não se trata de um problema próprio da profissão do pai ou da mãe, que é profissional de saúde ou que está exposto a risco, a maior parte dos casos, a figura materna se torna muito mais importante. Por quê? Sim. É a mãe que faz tudo, que conhece a rotina, o tal do homeschooling, está dando muito mais trabalho do que se imaginava, né? Sim. Eu costumo dizer que depois da pandemia, passando por pós-pandemia, eu acho que as pessoas vão começar a valorizar um pouco mais a atividade dos professores, em especial dos professores do maternal, da prontidão, dessas fases iniciais do ensino fundamental, porque sabe o que é o trabalho de lidar com crianças. É enorme, exatamente. E aí nós vemos bem a desigualdade de funções. Nas famílias que os pais e as mães dividem isso, é razoável, porque a mãe tem que fazer a tripla jornada, o pai também. Exato. Dividem. Mas em outras, os pais, às vezes, não têm noção da escola dos filhos. Não conhecem nada. Então, a assunção do pai e da mãe é inevitável. Então, eu acho que talvez a hipótese de nós termos uma família mais democrática e mais responsável, eu acho muito bacana se a gente conseguir aproveitar essa tragédia da pandemia para tirar proveito disso, para a igualdade, para o respeito à mulher e para a certeza de que se... na Itália tinha um professor, Francesco Prosperi, que falava de um gosto do paradoxo, que todo mundo quer direitos para qualquer arranjo familiar virar família, mas, ao mesmo tempo, critica-se tanto o casamento. Né? Critica-se o casamento, mas todo mundo quer um modelo do casamento. E é preciso ver que as opções são válidas, as opções são expressão de cada casal, de cada pessoa, enfim, mas é preciso, eu vejo que alguma dos nossos seguidores aí diz que a gente, não é, a Thalissa diz que a gente não conhece os filhos, também é verdade. Exato. E, especialmente os pais que estão afastados do seu convívio. E aí, nesse convívio quarentenado, nós estamos verificando como a mulher é sobrecarregada e como, mais uma vez, o direito não resolve tudo, amigos. Olha a guarda compartilhada. O juiz dá uma canetada. A partir de hoje, o casal compartilha a guarda. Um gosta de alopatia, outro de homeopatia. Um gosta de uma escola, outro de outra. Ou seja, se não houver uma capacidade de negociação, não pode levar para a mesa do juiz. A guarda compartilhada parte do pressuposto de uma relação civilizada. E, muitas vezes, o fim de um casamento gera uma situação de guerra. E quanto as pessoas fazem isso, acabam descontando nos filhos. E isso é algo que, em tese, a guarda compartilhada é feita para evitar, ser um instrumento para evitar alienação parental ou algo do gênero, mas muitas vezes gera um efeito inverso, maléfico da mesma forma. Por quê? Porque a gente não consegue se entender. Então, é preciso aprender a conviver com os ex. É preciso conviver porque o nosso amigo Rodrigo da Cunha Pereira, ele diz assim, ele tem que parar com essa coisa da família nuclear. Na verdade, nós temos famílias polinucleares, com núcleo aqui, núcleo aqui, núcleo aqui, e as pessoas interagindo. A gente precisa
aprender a desenvolver esse grau de civilidade, que não é fácil. Não está dizendo que é fácil. Nós estamos dizendo que é um imperativo para tentar encontrar paz. Exatamente, exatamente. Então, acho que nesse aspecto, o direito de família nos traz. Eu vejo que algumas perguntas acerca de alimentos, por exemplo, vejo que algumas pessoas estão nos perguntando isso. Pelo projeto de lei, não haverá prisão, senão a domiciliar. Sim. Então, tem-se no projeto de lei, respondendo à pergunta, a hipótese de prisão por não pagamento de alimentos. Agora, cá entre nós, e Rodolfo, nossos caríssimos seguidores, chega a ser chocante precisar prender um cidadão para alimentos para o próprio filho. É uma coisa assim, difícil de entender. Na verdade, eu digo assim, eu mandava prender na minha condição de magistrado do trabalho quando havia a possibilidade ainda do depositário infiel, né? Antes de toda a construção da supralegalidade dos tratados, nesse ponto. Mas eu posso dizer o seguinte, a prisão é uma medida efetiva, né, quando você tem os pressupostos, exemplo, a inexcusabilidade, né, daquele comportamento. Só que, na verdade, é uma medida de violência e tem que ser interpretada de forma absolutamente excepcional. Nós temos isso no projeto, mas já vinha na própria decisão do ministro Paulo Itácio Severino, salvo engano, né, em relação a justamente a noção da prisão domiciliar, pela circunstância de não se poder garantir um mínimo de dignidade, e, na verdade, a pressuposto é interessante, a prisão deveria ter dignidade, né, nessa circunstância, mas também do ponto de vista das distâncias e da rigidez física. Só que, a verdade, eu vou dizer isso com absoluta liberdade, se você me permita ser da minha forma incisiva. Na verdade, o grande problema em relação a essas circunstâncias, muitas vezes, está no Poder Judiciário. Sabe por quê? Porque as pessoas têm pudor de se valer de mecanismos virtuais, né, para tentar resolver. Eu vejo o pudor excessivo que a Justiça Estadual tem em utilizar o Bacenjude. Perceba, se a dívida é líquida, não se discute nesse ponto, utilize mesmo, porque é muito mais eficiente do que prender alguém para esperar que esse indivíduo movimente para o pagamento, né? E aí, no Bacenjude, dá para fazer não somente dos 3 últimos meses, mas dos valores nesse ponto. Aí o indivíduo diz, bem, então, a gente precisa verificar o indivíduo que está na informalidade e que não tem um vínculo formal que eu possa, ou não tem conta em banco. Mas perceba, se o indivíduo não tem sequer conta em banco, como é que prendeu esse indivíduo? É verdade. Porque só posso mandar prender se a dívida foi inexcusável, ou seja, o cara tem condições de adimplia. Então é preciso perceber que, na verdade, a gente precisa efetivar a prestação jurisdicional na entrega do bem da vida, que no caso são os alimentos, né? Mas efetivamente não pensar nessas formas que são de violência e que aí, nessa circunstância, tem toda uma cultura com base na prisão e aí o indivíduo não cumpre, só cumpre se vai na prisão. Ou seja, a gente precisa, na verdade, garantir uma atuação mais efetiva no campo da execução de alimentos e menos nesse ponto, pensando quase numa chantagem. Ó, se você não fizer, eu vou te prender. A questão é de não vai fazer, bloqueie suas contas, restringe o seu crédito e faça alguma forma, porque é seu filho. E essa é seu filho. Você colocou filhos no mundo, assuma a responsabilidade por eles. E aí, eu confesso que nesse ponto, em matéria de alimentos, eu sou meio radical, sabe? Eu já vi a construção especificamente sobre o auxílio emergencial, que não deveria ser objeto de penhora, ou algo assim. Mas confesso a ti que se o indivíduo só tem R$600 para viver e ele tem filho no mundo, ele tem que direcionar isso para os seus filhos. Eu acho que a gente precisa, na verdade, exigir uma paternidade e maternidade, consequentemente, mas uma paternidade mais responsável que assuma as consequências de seus atos. E se a pessoa não aprende na relação jurídica de direito material, o Poder Judiciário tem que suprir essa lacuna.
Exatamente. Eu queria complementar. Primeiro, agradecer Flávio Tartucci, que entrou aí para eu seguir. Uma honra. Nosso amigo e irmão, grande figura, estou com saudade dele. Espero retomar esse contato presencial um dia. E segundo, vendo o que você falou especificamente, vejo que há muitas pessoas aqui preocupadas. Vejo que a Fabiana falou assim: ó, só funciona com coerção mesmo, senão o sujeito não paga e tal. Então, eu vejo que o drama do advogado de família é esse. É entre essa violência que é prender alguém e, do outro lado, a violência que você disse que o sujeito não paga. Então, assim, o ideal é que a gente supere. O ideal é que o direito não precise chegar a esse ponto. E é claro que nós, direito civil, não estamos querendo prisão ninguém. A gente quer que pague os alimentos. Então, é só um de coerção provisório. E nesse aspecto, mais uma vez, voltamos aqui nós, o Alexandre Barbosa também. Grande figura, o melhor Cicerone de Cascavel, Alexandre Barbosa, além de um grande professor. Um abraço a ele. A sua presença. Então, o que eu gostaria de dizer é que, de novo, nós temos, o direito não vai dar conta de tudo, não adianta nós ficarmos dando murro em ponta de faca, é preciso ter uma certa humildade para ampliar isso. E dentro desse binômio direito e dever, liberdade e responsabilidade, quero chamar a atenção para todos, porque a gente passou por um período de liberdade na família que pode gerar sempre... Agora temos direitos a tudo. Pode ter família aberta, família fechada, família monogâmica, família poligâmica. Eu acho que tudo vale a pena, se a alma é pequena, tudo vale a liberdade das pessoas, desde que tenha responsabilidade. E eu acho que um artigo muito esquecido, que é o 1511, primeiro do direito livre de família, do Código Civil, o casamento estabelece uma comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e de deveres. Então, assim, podemos, não é só o casamento, qualquer arranjo familiar, eu acho que tem que ser um arranjo que pretenda uma comunhão plena de vida, um projeto de cumplicidade, um projeto de igualdade, um projeto democrático. Se não for isso, nós estaremos desrespeitando preceitos constitucionais de dignidade, especialmente da mulher. Especialmente da mulher. Exatamente. As consequências dessas desigualdades. Então, Rodolfo, no caso do direito de família, eu acho que nós temos aí uma grande reflexão a fazer. Sim. Eu quero... Não, diga lá você. Olha, um dos pontos, para mim, você já tocou, mas eu penso aqui em fazer o destaque, que para mim é um dos mais importantes, né, desse projeto, e as pessoas falam rapidamente, que é a suspensão dos prazos prescricionais. Por que eu acho que é muito importante? É claro que a gente sempre tem aquela situação da impossibilidade material do ajuizamento para que o magistrado possa, nesse ponto, afastar a consumação do prazo prescricional. Mas é preciso entender que, em matéria de prescrição, nós não podemos ficar reféns de voluntarismos da atuação judicial. Nós precisamos de um mínimo de segurança jurídica calcada no preceito legal. E isso trazer como regra, eu digo o liberal porque é um dos conflitos que para mim são aparentes, mas conflitos que eu vejo todo dia na minha condição de juiz do trabalho, o indivíduo querer discutir, será que isso se aplica para o direito do trabalho? Não tenho a menor dúvida que sim. A ideia específica ali é porque temos vivendo uma situação de absoluta ou relativa impossibilidade de acesso ao judiciário e precisamos ter um mínimo de segurança para poder deduzir e cuidar do que efetivamente é o essencial, né? Nesse momento, talvez não seja o Poder Judiciário, para discutir uma determinada dívida de aluguel, ou uma determinada dívida de uma relação trabalhista, ou de um passivo anterior, que algum conflito anterior. É preciso suspender para que, quando o Poder Judiciário possa efetivamente prestar a sua atividade de forma idônea, não vou dizer da forma normal, porque eu já recuso qualquer utilização da palavra normal, porque a gente está construindo uma nova normalidade, mas sim que o acesso ao Poder Judiciário possa ser pleno, sem nenhum tipo de restrição, aí sim a gente vai fazer isso. Porque até a dificuldade para angariar documentos, seja para a postulação do autor, seja para a postulação do réu, é algo, o cara não tem como se deslocar para um determinado local onde está o documento, o arquivo. Então, ele precisa realmente ter um mínimo de paz para poder ficar em casa, para poder cuidar de sua saúde, para poder lutar. Então, isso, para mim, é um dos pontos mais positivos a se destacar, né? A gente precisa realmente ter um mínimo de segurança jurídica.
Eu concordo inteiramente, quero chamar a atenção, então, especialmente para os estudantes que estão nos assistindo, então, que esse artigo 3º do projeto de lei, que agora já está no Senado e agora já está para sanção presidencial, ele realmente se refere, Rodolfo, à suspensão e interrupção de prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. Então, essa aplicação geral a todos os prazos prescricionais do ordenamento jurídico nacional é previsão da lei, para não parecer que a gente quer restringir a interpretação num assunto e ampliar em outro. Então, é coerente esse nosso entendimento. A lei especificamente aqui quis fazer. E por que quis fazer? Porque a prescrição, como você bem disse, na verdade, é um instrumento de defesa. O direito o sujeito tem, né? O trabalhador teve, foi lá atingido no direito. O professor Zé Carlos Barbosa Moreira, de saudosa memória, dizia que a prescrição não está no escudo, não está na espada, mas no escudo. Então, o que vai destruir a pretensão é uma exceção. Então, isso é importante porque o que a suspensão de prazo quer é dizer assim, vamos dar um tempo, em plena pandemia, não podemos exigir do credor que aqui ele tome medidas que ele possa estar impossibilitado. Talvez aí seja até sábio o legislador nesse aspecto, no que a gente está chamando de desjudicialização. Vamos parar um pouco, vamos tentar dar uma chance de outras soluções e depois a gente volta para a briga. Mas vamos dar uma trégua. É uma trégua, é uma cláusula de paz. A gente tem algo semelhante no dissídio coletivo do trabalho, quando falamos, olha, na vigência de acordo ou convenção coletiva, não pode fazer greve. Mas como? Somente se houver descumprimento da própria norma coletiva anterior. Ou seja, se nós estamos aí numa situação, houve aí, não, mas o empregador... Não, greve não. Como forma para negociar, não. Você vai ter momento próprio. E o momento próprio para ajuizar vai ser nesse período. A gente vai ter que aplicar nesse ponto. Quero mandar um abraço aqui para o Sebastião Oliveira, que está nos assistindo, é um grande professor também. Um abraço. Tem muita gente boa aqui. Eu falar com o nosso líder maior do direito civil, rapaz, vai Deus e o mundo participar dessa live. Você que é o nosso grande animador cultural do direito hoje. Muito bem. Então, eu acho que, ainda também em termos de contratos, você falou da prescrição, tem um preceito também importante, que afirmando que não pode haver efeitos retroativos nessas medidas, porque o sujeito podia estar com um problema anterior e aí aproveitou e entra no embalo da suspensão. Eu aprendi no meu tempo, estou na justiça há 28 anos, como juiz há 25. Eu digo, não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. E aí o indivíduo querer botar no bolo essas circunstâncias. Então, só para dar um destaque, dar uma ênfase no que você já falou, mas especificamente sobre a aplicação de todo o ordenamento, é todo ordenamento mesmo, meus amigos. Então, isso não é só para as relações civis ou relações trabalhistas, é para as relações consumeristas, em relação até mesmo, eu diria, em postulações em face do Estado. A gente precisa pensar em dar um mínimo de ordem nesse ponto para que a gente possa cuidar do que é essencial. Eu tenho visto isso no próprio fenômeno do consumo, sabe? Nós estamos indo no mercado ou na farmácia, nós estamos só comprando o que é o essencial e isso vai gerar uma modificação na demanda, no preço. Nós estamos vivendo um período, nos dados oficiais, de deflação e a gente tem um aumento tópico de determinadas situações por causa da lei da oferta e procura, mas na maior parte dos produtos nós vamos ter liquidação, sale, né? Por quê? Porque, de fato, nós estamos aprendendo a lidar com isso. E numa perspectiva ainda mais ampla, por a provocação, a gente precisa, na verdade, repensar, inclusive, no campo dos contratos em geral, o papel do Estado, que é, na verdade, o grande fomentador de atividade econômica. Nós vivemos outro dia uma lei da liberdade econômica dizendo não, é preciso ter um Estado absenteísta ou algo do gênero, e o momento agora é perfeito para perceber que a coisa não é bem assim. Nós temos a atividade econômica, sem sombra de dúvida, que é a garantidora de renda, de postos de trabalho, de empregos, mas, na verdade, é preciso um estímulo também do Estado. E isso vai ser um fomento, digamos assim,
a nova liberdade econômica será interpretada também como um dínamo estatal em algum momento. É verdade. Rodolfo, em relação a esse aspecto do artigo 6, das consequências não terem efeito retroativo, acho que a interpretação que vai ser dada, que é a interpretação que a gente até tinha proposto, mas que acabou não sendo absorvido, era no que tange a aplicar esse dispositivo no que tange a relações de tratos sucessivos e a prestações que já foram, evidentemente, adimplidas. Então, Sim. a ideia da retroação é essa, é não aproveitar a contratos anteriores. E assim Sim. também, no caso de locação, que está suspenso a possibilidade de despejo para matérias trazidas com a pandemia e não para assuntos anteriores que já... Então, de novo, aquela que você falou, que não há limite para a criatividade e não há limite também para o desespero dos advogados. Então, É verdade. então mesmo. Então, a professora Roberta Leite entrando aqui também, mandando abraço para todos nós, para ela também, agradeço. Bom, ao lado desses aspectos que nós chamamos de atenção para a lei, se ainda tivermos tempo, eu gostaria de assinalar que na pauta internacional tem se discutido um assunto muito interessante que agora no Brasil, alguns autores já começaram, que é o problema dos commons, os bens comuns. Ou seja, eu desafio aqui os nossos coparticipantes desse diálogo a refletirem conosco. O que tem se discutido é possível a gente pensar que alguns bens são tão fundamentais que devem sair da lógica da propriedade pública ou privada? O verde, as florestas, a água, o acesso à saúde. De alguma maneira, a legislação brasileira já quebrou patentes para genéricos, já providências. E no mundo inteiro hoje, Rodolfo, tem se discutido, com a pandemia, se verificou o acesso universal à saúde. Nos Estados Unidos não se tem, o único país civilizado em que não se tem esse acesso. Os países que souberam enfrentar melhor, como a Inglaterra, a Alemanha, têm um acesso efetivamente geral à saúde. O SUS é extraordinário, o nosso SUS. Ele não dá conta por vários motivos políticos que nós conhecemos, mas também dá o acesso universal à saúde. Então, hoje, tem se discutido muito, eu acho muito interessante isso, que os direitos fundamentais, inclusive o conhecimento, a abertura, por exemplo, de aplicativos e de licenças abertas para que as pessoas utilizem sua criatividade e façam os seus próprios programas de computador. Então, o conhecimento, a água, as florestas, esse acesso há de ser considerado fundamental. Eu acho interessante, porque a pandemia fez voltar essa discussão, que era uma discussão muito teórica, mas eu sei que já houve prêmio Nobel de Economia em que desenvolveu isso. O professor Stefano Rodotà, também de saudosa memória, dizia que seria o oposto da propriedade, seria a negação da propriedade, ou seja, será possível a gente ter acesso sem ser dono a determinadas coisas? Precisa ser dono para poder ter água, precisa ser dono para poder ter acesso ao meio ambiente. Eu acho que a onda de sustentabilidade nos traz muito essa discussão, de novo, dos bens comuns. E chama atenção para o fato, sobretudo num país com esse abissal de desigualdade, de que o STJ, em algumas decisões, começa a pontuar uma certa sensibilidade para isso. Tem algumas decisões da ministra Nancy, do ministro Herman Benjamin, que, em hipótese de desafetação de praças públicas, que a prefeitura queria construir não sei o quê, eles não deixaram, ou seja, eles controlaram a desafetação, dizendo, olha, essa praça para a população tem que ser um acesso livre, e retirando o poder, que seria discricionário, municipal, de alteração. Sabe, Rodolfo? Eu acho muito interessante isso. Até que ponto a gente, nessa lógica proprietária, não se agarra? É público ou é privado? Não. Não seria nem público nem privado. Seria acesso a certos bens fundamentais, como são os recursos hídricos, como são o conhecimento, a saúde, a informação, independentemente da titularidade proprietária. E algumas decisões da STJ caminham um pouco para isso. Eu acho interessante. Será que a gente vai aproveitar essa oportunidade para sairmos melhor dessa? Você acha que vamos?
Eu acho que eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ampliar o horizonte das res communicans, né? A ideia da coisa comum a todos, né? A gente vai ampliar esse campo e mais, a gente vai desenvolver ainda mais a ideia de direitos fundamentais a determinados benefícios que eram tidos apenas como caráter privado. Talvez uma delas seja justamente o acesso a digital, né? A gente fica brincando ultimamente que copo d'água e conexão Wi-Fi não se nega a ninguém. Mas talvez não devamos pensar nem pensar em negar, mas sim em já ser assegurado um direito a todos. A gente precisa realmente ampliar esse campo. Hoje a grande diferença é entre quem tem informação e quem não tem, né? Até que ponto a gente pode deixar toda a rede mundial, toda a digitalização em mãos privadas, assim. A gente só amplia, só torna mais grave as diferenças sociais. Então, eu acho que isso talvez tenha que entrar realmente na nossa pauta de discussão jurídica. Mecanismos como feito com genéricos, em patentes, mecanismos que deem acesso à dignidade da pessoa através de certos bens que lhes são fundamentais. Um deles E dentro dessa linha, também fazendo um abraço aqui para o meu amigo e irmão Pablo Estoso, que veio nos prestigiar. Eu sei que ele está dando escapulidinha, porque esse horário ele está sempre lá atendendo também como magistrado da Justiça Estadual, mas também para registrar o meu amor a ele. Salve, Pablo! Uma alegria tê-lo aí. E nesse ponto, imaginar que a gente vai realmente abrir um novo horizonte nesse acesso à informação. E, sem sombra de dúvida, algo que interessa como política pública é a ideia do acesso digital. Por quê? Porque eu vejo nesse momento, por exemplo, tem um lugar de fala de magistrado, né? E dentro desse ponto, verifico especificamente que quando eu vou pensar nas audiências virtuais, webconferência, eu preciso, para garantir ao cidadão que ele possa participar de um momento em que ele vai ter uma interlocução com o magistrado através do seu advogado, eu preciso que ele tenha acesso. Ou seja, eu não consigo mais imaginar a gente pensar em um exercício do direito de ação sem pensar hoje no acesso digital. E perceba como nós, Pepedino, falando com absoluta liberdade, eu uso essa expressão com frequência, nós somos nativos de um mundo analógico que migramos, uns melhor, outros pior, para um mundo digital. A geração dos nossos filhos é uma geração já nativa de um mundo digital e, nesse ponto, né, eles já têm uma interlocução muito mais fácil, mas a sociedade, embora para o futuro seja deles, não é hoje deles. A gente precisa ver como a gente vai garantir ao cidadão esse exercício, né, de determinados direitos que estão ficando condicionados a ter ou não um acesso à internet. E você sabe, pegando carona no que você disse, Rodolfo, associado a isso tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. Que é um direito fundamental hoje. E eu chamo atenção para dois aspectos a esse respeito. Primeiro, que no último momento, felizmente, o Senado alterou a previsão que havia de retardamento da entrada em vigor e mantém nesse projeto a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados já para agosto de 2020, ou seja, para esse ano. Sim. Isso é muito importante na época de fake news, na época em que estamos sendo agredidos nos nossos dados pessoais. Os dados pessoais, as pessoas não se dão conta da sua importância. Imagina o trabalhador que tem na empresa dados pessoais sensíveis acerca da sua origem, acerca dos financiamentos que tem, acerca das doenças que ele tem, e a empresa que divulga esses dados. Então, você sabe que nos Estados Unidos há uma discussão severa quanto a isso. Verdade. Há dois modelos no mundo, o europeu de muita proteção e os Estados Unidos que trata bem como ativo privado. E havia casos, por exemplo, em que naqueles algoritmos que negam financiamento, eles negavam financiamento a pessoas cujo nome ou o bairro se associavam a
classes menos favorecidas. Havia uma reiteração de certos nomes estranhos para as classes altas, né, ou endinheiradas, e aquele nome já afastava um dos itens do algoritmo que afastava o crédito. Então, acho que tem que ser muito enfatizado. Vejo que a professora Daniele Tavares Peçanha acaba de dizer, importantíssimo, entrando aí no nosso... Agradeço a sua presença. Eu também. Ela diz que é importantíssimo exatamente esse aspecto da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas têm que se organizar para isso. E a pandemia não é desculpa para divulgar os nossos dados. Pelo contrário, agora, há muito mais dados pessoais que nós estamos mandando para fornecedores, para empresas. Tudo eles exigem nosso CPF, exigem... endereço, telefone. E dali se liga com outros bancos de dados que sabem como é que você paga as suas contas, que sabe eventuais questões médicas. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. É vital a proteção da nossa privacidade, não além da intimidade, mas da privacidade já é fundamental. E a LGPD, nesse ponto, é vital para um exercício de cidadania em que a gente possa exercitar a boa-fé quando estabelece um determinado negócio jurídico com alguém e que nesses dados vão ficar restritos ali. E não o que é que acontece com frequência? Um comércio paralelo, às vezes por deepfakes ou não, em que o indivíduo vai e recebe tudo. Você ia num shopping, que a gente não vai mais em shopping, mas a gente ia no shopping, ou agora te compra num aplicativo uma determinada coisa, e esses dados começam a ser compartilhados com outras empresas que a gente nunca teve contato. E perceba que a lógica do algoritmo ainda é mais... O exercício de você comprar alguma coisa tendo colocado os dados do seu Facebook é interessantíssimo. Se você comprar um vinho hoje, vai chegar imediatamente na sua conta todas as ofertas semelhantes, dado sim, que tal esse, que tal esse. E para indivíduos que são vulneráveis, principalmente em relação de consumo, a tentação é enorme. E por isso é preciso preservar a privacidade das informações. Não tenho a menor dúvida que esse é um problema da contemporaneidade. E às vezes, inclusive, os vulneráveis, crianças, adolescentes, estão na rede, não é? Olha isso. Bem, é mais grave ainda esses problemas. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante que se associa ao mundo digital, que também, como nós estamos falando, deve ser ampliado o acesso ao máximo, mas, em termos de projeto de lei, ele já autoriza essa entrada em vigor imediato, que é muito bem fazejo. Estou vendo tantos amigos aí entrando, Paula Moura, nossa professora querida de Niterói. Quero mandar um abraço para todos e todas presentes e dizer que, infelizmente, a gente vai ter que chegar ao final, porque o papo está tão gostoso, a gente não percebeu que já estamos falando há 57 minutos. Então, o que eu quero dizer aqui publicamente, para todo mundo que está assistindo, o professor Gustavo Tepedino é uma das maiores autoridades do direito civil no Brasil, que está no mundo. Nós temos aqui um triunvirato fantástico e ele, sem sombra de dúvida, é a referência. Nós temos aqui 2 minutos para arrematar. E eu quero dizer, todo mundo que está aqui, siga aí Gustavo Tepedino, professor Gustavo Tepedino, no Instagram. Quero ver a rede dele bombada. Essa live vai ficar salva e eu vou colocar também no YouTube. Tepedino, lhe dou a palavra para as considerações finais em 1 minuto e 40 segundos, senão vai cair. Não vou precisar mais do que isso para agradecer, para chamar a atenção que se nós não aproveitarmos essa crise tão grave, esse momento tão triste, com tantos óbitos, com tanto sofrimento, para criarmos um mundo um pouco melhor, nós vamos estar sendo muito pouco inteligentes. Acho que as nossas gerações nunca vivemos isso, e as nossas gerações têm que ter esta lucidez de tirar proveito para dias melhores, com solidariedade, com respeito, com igualdade e com democracia e com extrajudicialização. É preciso tirar um pouco o foco do judiciário para, como você bem disse, resolvermos problemas. Essa é a nossa missão. Muito obrigado, Rodolfo. Um abraço, meu amigo. Vamos aprender dessa lição. Faremos da crise a oportunidade de construir um mundo novo, uma nova normalidade. E se é para brincar, vamos fazer desse limão uma caipirinha e não a limonada. A gente se encontra, meu amigo. Espero revê-lo algum dia presencialmente. Foi uma honra. Grande. Abraço.
todos vocês. Obrigado.